Caçador sai para caçar e acaba sendo caçado. Eu escutei hoje, né, essa frase. Eu fui dar uma entrevista para um jornalista da TV Paranaíba, uma entrevista sobre os problemas, o manejo de javali, e depois de eu fazer o meu desabafo, contar a minha história triste para ele, da nossa maior dificuldade hoje, que realmente é a burocracia, é o medo que nós temos quando a gente sai de casa de ser preso. Ele terminou a matéria fazendo essa frase que eu achei realmente muito pertinente e vim trazer aqui para vocês no canal uma reflexão. De fato, pessoal, eu depois de 13 anos trabalhando com essa questão do javali desde 2012, eu que comecei com isso porque eu fui convidado pela Embrapa, pelo IBAMA, pelo IMA, e a gente fez um treinamento. Eu participei de um treinamento, nós pegamos um porco vivo dentro do abatedor da Sadia, matamos, tiramos as vísceras. Eles falaram da importância de fazer o manejo de javali, principalmente nessa ocasião pelo risco sanitário, porque o javali transmite inúmeras doenças. Ele pode trazer a fitose, peste suína, doenças que acabam com a economia, com o rebanho nacional, mas também tem doenças, inclusive, que podem ser transmitidas para humanos. Mas além disso, né, o javali, ele acaba com as nascentes, ele destrói os outros animais, onde o javali entra, acaba com tudo. Por isso que naquela ocasião eles estavam convocando pessoas para serem multiplicadores dessa necessidade de fazer a caça de javali. E de lá para cá eu venho trabalhando, tentando fazer com que todas as pessoas estejam adequadas à legislação, que eu também esteja, e a gente veio, né, eu virei despachante, trabalho hoje com essa questão das armas junto ao exército para que as pessoas entrem dentro da linha. Mas de fato hoje na caçada, eu não tenho medo do javali, apesar desse bichão ter essas presas feias e ser ligeiro, hein, passa cada susto em nós. Eu não tenho medo de cobra, um pouquinho de medo de abelha eu tenho, que se elas pegar nós lá no meio do mato, se estiver no brejo, nós não dá conta de correr, mas Deus protege. Mas o meu medo hoje, quando eu saio de casa, é de ser preso. Olha que triste isso, né? A burocracia é tanta, é tão complexa a documentação que envolve a regulamentação de caça, não só do IBAMA, mas do Exército, que primeiro, imaginando que os policiais que vão nos abordar ajam de boa fé, há várias interpretações da legislação e vários riscos para que a gente possa ser preso. Mas o pior do que isso, né? Recentemente eu tive várias situações onde as pessoas, sem ter nada de errado, foram presas injustamente. Teve um caso aqui em Uberlândia que os policiais forjaram. Um policial do próprio prédio abriu para os outros policiais entrarem, toda uma mentira para levar o cara preso. Você acha que aconteceu alguma coisa com os policiais? Pelo contrário, aconteceu comigo e vai continuar acontecendo, porque eu denunciei isso nas redes sociais. O comando da polícia me ameaçou, falou que eu tenho um telhadinho de vidro, que eu devia ficar calado. Então hoje, a insegurança e o medo que a gente vive da polícia é muito grande. Eu confesso que nem sei por quanto tempo eu vou continuar na atividade, né? Se é que eu vou continuar por muito tempo. Porque é de assustar as coisas que estão acontecendo com a gente. Vou dar um exemplo, né, do que, imaginando que os policiais estão de boa fé, mas eu vou dar um exemplo prático para quem não entende muito bem dessa legislação, o tanto que é absurda a lei, e mesmo se você estiver totalmente correto, os policiais que forem fazer a abordagem realmente quiserem cumprir dentro dos rigores ali do critério da lei, mesmo assim é muito difícil, na maioria das situações, de você estar 100% regular caçando javali. Uma das coisas principais que me incomoda, além da gente ter a documentação do IBAMA, que é o Cadastro Técnico Federal, a autorização do proprietário com firma reconhecida em cartório ou com assinatura pelo GOV, o CIMAF, que para fazer o CIMAF tem que ter o CAR da propriedade, aí já é um absurdo, né? Mas pelo menos esses documentos a gente faz pelo site. Se não fosse o simples motivo que agora, recentemente, há mais de 30 dias, né, o site do IBAMA não está funcionando, você não consegue cadastrar novas propriedades. Mas tirando toda essa burocracia, vamos lá, você superou essa burocracia, conseguiu fazer. Aí você vai lá para comprar a arma, você tem que tirar o CR, fazer CRAF, guia de tráfego. Aí você fala, agora eu tô bonitão na fita, vou entrar na caminhonete e vou lá na fazenda caçar. Hoje, na hora que eu estava fazendo a matéria, eu comentei com o repórter na propriedade que a gente estava lá. A maioria das fazendas hoje, especialmente as fazendas de lavoura, que é onde tem mais incidência do javali, não tem cerca. Os produtores arrancaram as cercas, não tem cerca de divisa. Então você não consegue saber onde termina e onde começa outra propriedade. E para você estar legal, você tem que ter
a autorização daquela propriedade que você está caçando. Se você passa para a propriedade do lado e é abordado, a gente não toma uma multa, a gente não é, vamos falar assim, não é chamado a atenção, a gente é preso por porte ilegal de arma de fogo. Por quê? Porque todo o embrolho jurídico é feito de uma forma que um documento é amarrado no outro e uma simples burocracia como essa de você estar na propriedade vizinha sem ter conseguido protocolar a autorização de manejo daquela propriedade, por mais que o proprietário até esteja presente, que eu já vi situações assim acontecer, o proprietário está junto, mas você não conseguiu pegar o documento a tempo, levar no cartório, porque afinal de contas você estava caçando na fazenda do lado, vai preso. Então é muito complexo tudo isso e nós estamos sendo perseguidos. E o mínimo que a gente esperava, né, é que os policiais, primeiro, agissem dentro do critério da lei, e segundo, nessas situações mais diversas que a gente passe, que eles tivessem um pingo de bom senso. Mas não, o que acontece é o contrário, revista o carro para caçar pelo em ovo, se tem uma munição, uma cápsula, não sei o quê. Sinceramente, olha o trabalhão que a gente tem, o quanto de investimento, quanto que custa os cachorros, coleira, GPS, caminhonete, arma, toda essa dificuldade jurídica, isso custa caro, são várias taxas que a gente tem que pagar. Agora, né, tem equipamento aí, termal, visão noturna, ou quanto de investimento financeiro do nosso tempo nós temos para tentar resolver um problema ambiental que é de toda a sociedade e os órgãos competentes que são os responsáveis por isso, que tinham que ser os primeiros a nos apoiar, são os primeiros a nos perseguir. É lamentável esse desabafo que eu venho fazendo constantemente aqui para todos, mas é com o intuito de ver se a gente desperta uma consciência coletiva que nós temos que nos unir para nos defender, ou nós temos que parar de caçar. Porque eu, particularmente, não aguento mais sair de casa sem saber se eu vou voltar, ou dormir sem pensar que 5, 6 horas da manhã vai estar batendo policiais aqui na porta da minha casa com alguma desculpa, alguma justificativa, com alguma coisa que possa me incriminar e a gente ser preso. Caçador não é bandido, eu tô cansado disso.